Olá! Bom, a pergunta de hoje aí é conhecida, né? É uma pergunta que não é tão difícil. Quem é absolvido na área penal pela legítima defesa ou pelo estado de necessidade deve indenizar a vítima? Vejam só, na legítima defesa, em regra, quem é absolvido criminalmente não tem o dever de indenizar a vítima. Então, a absolvição penal livra o agente de duas responsabilidades, da penal e da civil. Isto é, ele se livra do dever de indenizar se for absolvido pela legítima defesa. Mas há duas exceções. Primeira, legítima defesa putativa. É aquela que o agente imagina erroneamente que está em legítima defesa, mas não está. Em suma, ele pensa que está, mas não está em legítima defesa. Exemplo, ele vê o inimigo pondo a mão no bolso, achou que o inimigo ia matá-lo, que ia sacar do revólver, então ele mata o inimigo. Pensou que estava em legítima defesa. Prova-se que o inimigo tinha posto a mão no bolso para pegar um lenço. Quer dizer, então ele não estava em legítima defesa, né? Ele não estava em perigo, correto? Bom, se o erro for excusável, justificável, ele é absolvido criminalmente. Mas ele tem que indenizar no cível aí, os familiares aí desta vítima, ok? A segunda exceção é a legítima defesa em que o agente atinge um terceiro inocente, em que ele erra o alvo e atinge um terceiro inocente, ok? Costuma-se dizer legítima defesa com aberratio ictus, né? Defesa com aberratio ictus, ele atingiu um terceiro inocente. Então, o sujeito em legítima defesa erra o alvo e atira e mata um terceiro inocente. Ele vai ser absolvido criminalmente, ok? Mas ele vai ter que indenizar os familiares e depois ele tem direito de regresso contra o causador do perigo, ok? Então, nessas duas situações, ele tem que indenizar no cível, ok? Muito bem. Só uma observação para vocês se aprofundarem, né? A questão da legítima defesa com aberratio ictus, há quem entenda que não é propriamente legítima defesa, e sim estado de necessidade, tá? Há quem entenda que não é possível legítima defesa com aberratio ictus, que essa situação não seria de legítima defesa, mas sim de estado de necessidade. Mas essa é uma questão que a gente pode discutir num outro momento aqui. Bom, agora no tocante ao estado de necessidade. Estado de necessidade, o agente lesa um bem jurídico para salvar outro igual ou de maior valor. Então, por exemplo, ele lesou um patrimônio para salvar a vida. O estado de necessidade pode ser defensivo e agressivo. Estado de necessidade defensivo. Quando a gente lesa bem jurídico pertencente ao causador do perigo. Para salvar um bem, ele lesou outro bem pertencente ao causador do perigo. Ele vai ser absolvido criminalmente e, no cível, ele não tem que indenizar. Estado de necessidade agressivo. Quando ele lesa um bem pertencente a um terceiro inocente. Para salvar um bem, ele lesou um bem pertencente a um terceiro inocente. Ele será absolvido no crime, mas tem que indenizar o terceiro inocente. E depois terá direito de regresso contra o causador do perigo. Então, por exemplo, para escapar do fogo, o sujeito destruiu a casa do Joãozinho, que não tem nada a ver com o assunto. Mas para salvar a própria vida, ele destruiu a casa do Joãozinho, que é um terceiro inocente. Daí o Joãozinho processou por crime de dano. Ele foi absolvido por estado de necessidade, porque ele destruiu para escapar do fogo. Mas ele vai ter direito de indenização contra o causador do perigo, ok? No estado de necessidade, então, agressivo, ele tem direito de indenização contra o causador. A vítima, ou melhor, a vítima, o terceiro inocente tem direito de indenização, né? Tem direito de indenização, e depois o agente tem direito de regresso contra o causador do perigo. O certo seria admitir que o terceiro inocente movesse ação direto contra o causador do perigo, né? Mas o código estranhamente diz, não, o terceiro inocente vai mover ação contra quem agiu em estado de necessidade. E quem agiu em estado de necessidade tem direito de regresso contra o causador do perigo. Ok? Então, estado de necessidade.
Pode ser defensivo e agressivo. Defensivo, lesa bem do causador do perigo. Daí não tem que indenizar. Estado de necessidade agressivo, lesa bem de um terceiro inocente. Tem que indenizar esse terceiro inocente, mas depois tem direito de regresso contra o causador do perigo. Ok? É isso. Você que está estudando aí para o concurso da magistratura, nada de desânimo. É preciso ânimo, preciso vontade de estudar. Como adquirir a vontade de estudar? Você vai ter a vontade de estudar a partir do momento que você perceber que você está aprendendo. Porque se você estuda e não aprende, você não vai ter vontade de estudar. Você só vai ter vontade de estudar quando você estuda e aprende. Por isso que a metodologia do curso FMB é uma metodologia que visa estimular cada vez mais essa vontade de estudar. Como que nós estimulamos a vontade de estudar? Nós estimulamos a vontade de estudar através de uma linguagem simples e um conteúdo amplo. Linguagem simples, o aluno entende tudo, assiste a aula e já entende, ele lê o material nosso e já entende. E ao mesmo tempo o conteúdo é profundo, é amplo. E com isso nós alimentamos a tua vontade de estudar. Porque se você começar a estudar numa linguagem prolixa, enrolada, daí você vai perder essa vontade de estudar. E cuidado, a linguagem prolixa, difícil, não significa que é profunda. Às vezes é uma linguagem difícil e rasa e superficial. Passar em concurso não é difícil. Não é difícil passar em concurso. É preciso estudar. Não vou falar também que é fácil, que é moleza. Não é. É preciso ter muita vontade, muita persistência. E estudar seguindo aqui os nossos conselhos. Estudar através da metodologia, fazendo as revisões. Temos aqui excelentes cursos para magistratura, Ministério Público, Defensoria. Temos aqui cursos pela internet, extremamente completo. Temos aqui cursos por DVD tradicional, curso apostilado. Curso com tutor, onde toda semana o aluno recebe material com plano de estudo. Vale a pena conhecer o nosso material. O caminho vai se tornar muito mais curto. Se o caminho normal seria de 10 quilômetros, o caminho aqui no curso FMB, ele se reduz aí para 1,5 km, 2 km. Fica bem mais curto, pode ter certeza. O estudo vai render. Mudando de assunto, não se esqueça da nossa pós-graduação de 6 meses, reconhecida pelo MEC. 7 parcelas de R$ 212. Precinho de banana. Aproveite a oportunidade para fazer uma pós de altíssimo nível e num preço bem barato, tá? Por fim, não se esqueçam de entrar no nosso site diariamente para conhecer os novos concursos, os novos editais, as novas leis, as novas súmulas. Nosso site está extremamente atualizado. Todo dia nós postamos as informações sobre concursos. Ok? É isso, um forte abraço, bons estudos.